Parte 21 do livro Na Hora do Adeus. Capítulo 40. Intransigência familiar. Este livro tem por finalidade implorar aos encarnados que tenham piedade do corpo inerte que jaz nas capelas. Não é porque ele não pode se locomover que vamos desrespeitá-lo. Naquela estação do adeus, presenciávamos a dor e o desespero de mais uma família. Ela voltava das férias e, numa curva, um buraco imprevisto provocou o acidente. Não importa ser o carro importado, fabricado para transitar pelos asfaltos bem cuidados das estradas do primeiro mundo. Agora esses carros estão enfrentando estradas brasileiras mal conservadas, quase acabadas, e nelas muitos carros e seus ocupantes têm encontrado o fim. Os seus proprietários invigilantes correm adoidados e sempre são pegos de surpresa. A mulher, Magali, chorava desesperadamente. O marido, mesmo já desencarnado, permaneceu junto ao seu corpo físico. As crianças já estavam socorridas. A mulher olhava a capela e não entendia como havia morrido. Por quê? Quem iria cuidar do seu bebê? Não tinha mais sua mãe, nem sua sogra, só uma cunhada de seus 20 anos que era criada pelo marido. Meu Deus, por que fez isso com a minha família? Timóteo, um dos encarregados da capela dela, aproximou-se e disse: ninguém segura um carro a 160 por hora. Seu marido jogou fora a vida física dele, e a sua e a dos seus filhos. Quero viver, não quero morrer. Irmã, ninguém morre. A irmã apenas mudou de plano. Quero meus filhos, porque eles estão deitados. Estão dormindo? Não, só seus corpos estão inertes, seus espíritos foram socorridos. Por favor, quero meus filhos. Aquela bela mulher, muito bem cuidada, ali estava vendo o espírito do marido, ainda debatendo-se junto ao físico, e ela não compreendia porque estava com dois corpos, e o que agora comandava não era mais o de carne, este estava mutilado. Os encarregados das capelas prestavam auxílio àquele casal. Mas os encarnados que ali se encontravam falavam tanto, faziam tamanho barulho que o padre ali presente parou de orar e pediu silêncio. Timóteo aproveitou para falar através das cordas vocais do padre. Irmãos, os mortos precisam de silêncio. Quando chegamos a uma capela, temos de nos conscientizar que ali está uma alma preparando-se para a partida. É a hora da verdade, como não ajudá-la? Se desejamos conversar, não nos custa esperar algumas horas depois das despedidas, quando voltarmos às nossas lides diárias. Em uma capela estamos diante da maior realidade da vida, a morte. E ninguém fugirá dela. Hoje são eles, amanhã seremos nós. Quer se propõe a se despedir de alguém quando parte tem que conscientizar-se de que as capelas são lugares imantados de lágrimas e de dores. Por isso devemos apresentar uma atitude digna quando levamos alguém ao túmulo. O povo no início ficou ouvindo o padre e logo iniciou o disse que disse. O padre orando e o barulho aumentando. Então ele ficou furioso, sacudiu a campainha e gritou bem alto: calem a boca, seus hereges, respeitem os mortos, uma vez que não sabem respeitar os vivos. Calem a boca, seus endemoniados, calem a boca, por favor, e orem pelos mortos e por vocês que estão mais mortos que eles. Confesso que não pude me conter, comecei a rir. Pamela e Henrico iniciaram a prece de Cáritas e outras preces. A capela repleta de curiosos foi ficando vazia, mas o padre, inspirado depois por Henrico, orava e cantava.
O que antes era um barulho só, agora oferecia paz. O casal estava sendo socorrido, apesar de se encontrar em desespero. A família que ficou contemplava o padre com idolatria, como o Salvador. Ele estava conseguindo consolá-la. No lado espiritual, Henrico e o Dr. Albuquerque eram uma cascata de bênçãos, tentando banhar aqueles espíritos tão angustiados. Se os encarnados pudessem ver o trabalho que eles dão aos técnicos, aos socorristas e quanto os ditos mortos precisam de preces. O padre continuava cantando, orando e pregando o evangelho. Uma beata falou: "O que deu no padre José? Nunca o vimos tão enérgico." Pensei, como seria bom se em todas as capelas houvesse um religioso para orar e impor o silêncio. Luiz, o mal dos encarnados é que eles julgam que jamais irão deitar-se em uma urna funerária, por isso não sabem ainda respeitar aquele que volta para a espiritualidade. Se todos fossem espíritas, as coisas seriam melhores, não é mesmo, Henrico? O mal é que muitas vezes o espírita não consegue levar a sua família ao centro e na hora da desencarnação, o coitado do espírita é velado com rituais de outras crenças, velas e tudo mais. Um dia desses, fomos a um enterro onde um espírita praticante, real obreiro, estava com 1/3 nas mãos. Não diga, Timóteo, e por que eu não estava lá para contar o que estava sentindo o coitado do desencarnado? Luiz, você mesmo me diga se os seus livros conseguiram trazer toda a sua família para o espiritismo. Minha mãe sempre foi espírita, meu avô materno era um médium com Jesus. E os outros? Timóteo, é muito difícil alguém fazer os seus familiares tornarem-se verdadeiros espíritas, mas a gente tenta e confesso que não sossegaremos enquanto não conscientizarmos toda a nossa família a buscar trabalho em uma casa espírita. Confessamos que as preocupações não são poucas. Como vê, Luiz, é para os espíritas a passagem de Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos. Quantos espíritas são chamados de fanáticos porque vivem preocupando-se com o pobre e praticando a caridade? Como é difícil a nossa doutrina ser seguida, como deve ser seguida, é uma vida de renúncia, de amor ao próximo. Porque posição social, bom emprego, beleza, mocidade, nada disso segura o homem na matéria. E as casas espíritas são os hospitais das almas. Feliz do homem que se trata neles, pois não será um doente após o desencarne. Tem razão, Timóteo, mas como é difícil conscientizar as pessoas que as coisas materiais pertencem ao mundo físico. Por isso, Sérgio, o espírita luta contra as intransigências familiares. Seu pai, o filho, a nora, a sogra ou a filha não respeitam o espiritismo, deve ele ou ela deixar por escrito como deseja ser velado depois de desencarnado. Sem padre nem velas. Não, Luiz, bendito o padre ou o pastor que ora pelos que estão precisando. O padre deve orar pelos católicos e os pastores pelos crentes. Os espíritas achamos nós devem ficar contentes se alguém da sua casa espírita orar, ou mesmo os próprios familiares. Um dia, quando as religiões se respeitarem, não haverá nada de mal em um pastor orar por um católico ou vice-versa. O perigo hoje é que não existe respeito de uma para com a outra religião e na hora da despedida pode haver um ataque à fé daquele que partiu. Agora, se o pastor, o padre ou o espírita forem seguidores reais de Jesus, farão uma prece e ninguém saberá qual religião é a deles, porque falarão a linguagem do verdadeiro seguidor do Cristo. Abri meu evangelho em Lucas capítulo 12, versículos 51 a 53. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação.
Porque de hoje em diante haverá numa casa 5 pessoas, divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Que confusão, pensei, e o pior é que é tão atual como hoje isso está acontecendo. Quantas mulheres são quase agredidas pelos maridos porque frequentam uma casa espírita. Interessante é que as que encontram dificuldades em casa são as que mais trabalham na casa espírita. Talvez por isso, porque servem a Deus mesmo. Esses dias fomos chamados para socorrer uma irmã. O marido furioso dizia que ela arranjara amante no centro espírita, sendo essa a causa dela viver no centro. Tentamos acalmá-lo, mas quando chegamos perto dele, a vibração do álcool era tanta que nos provocou tonteira. Coitada da irmã, parecia um passarinho, ouvia os mais terríveis ataques à casa que amava, mas mesmo assim, no outro dia, lá estava ela, firme e valente, lutando pela causa que abraçara. Que valor tem para Jesus uma mulher assim, não é mesmo? Assistindo à luta da irmã, recordamo-nos de Adelaide, outra espírita que todos os dias recebia críticas de sua mãe e de seu marido. Ela vivia na casa espírita com as 2 filhas, enfim, cansada, pediu para afastar-se. O marido reclamava que ela não o acompanhava em seus compromissos sociais. Pois bem, não se passaram muitos anos e certo dia fomos chamados para socorrer uma alcoólatra. Ali encontramos a nossa querida irmã que cada dia mais buscava no álcool a solução para seus problemas. Apaixonara-se pelo marido de uma de suas melhores amigas e a mãe e as irmãs agora queriam levá-la de volta à casa espírita. O marido, cheio de conquistas amorosas, nem se importava com o vício e o desespero da mulher. Só a casa espírita o incomodava. As noitadas, as fofocas, as futilidades, nada o perturbava. Mas se um filho, se a esposa ou esposo trabalha para o pobre e está tentando estudar a doutrina, voltando para casa cedo, porque os estudos em uma casa espírita não devem passar de 60 minutos, a família não aceita. No entanto, o marido pode ficar em um bar 2, 3 horas e a família nada fala. Entretanto, a esposa que serve a uns pobres coitados, até mesmo fazendo artesanato, é criticada. A mulher fútil que fica no cabeleireiro ou durante 4 horas nas academias, nos chás das fofoqueiras, ninguém critica. Porque isso é comum na vida social de cada um. Trabalhar para a casa espírita consideram o fim do mundo. Todos dão palpites e quantos são desprezados porque são leais ao Cristo. Muitas crianças vivem em turmas embaixo dos prédios onde moram, sem nada fazerem de bom para os outros. Mas irem à casa espírita fazer o quê? Diz muitas vezes o pai ou a mãe: queira Deus amanhã não seja tarde demais. Sérgio, você gostou da posição de Timóteo, não é mesmo? Indagou-me Henrico. Sim, e confesso que cada vez que esse assunto é tocado, ficamos preocupados. Gostaríamos que todos abraçassem a doutrina que é Jesus em ação. Timóteo enlaçou meus ombros e Henrico começou a cantar. Venha Cristo, venha novamente tirar do túmulo quem nele está. Venha Cristo, venha nos levar para as moradas da vida. Queremos passear nos bosques floridos, passear a cantar. Venha Cristo, venha tirar do túmulo inerte quem não sabe amar. Venha Cristo, estamos a esperar. Capítulo 41. Uma vida vazia. Estávamos outra vez na estação do adeus, onde todos choravam muito. Fábio procurara a morte, atirando-se do quarto andar, viciado em cocaína. Não soubera como livrar-se dos traficantes, não tinha dinheiro para pagá-los e na casa não havia mais nada de valor para ser vendido. O pai era a figura do fracasso e o filho de 20 anos um farrapo humano. Olhando aquele corpo inerte, divisamos a luta daquele casal para libertar o filho das drogas.
Mas Fábio não encontrou solução para o seu drama. Até em casas espíritas buscou ajuda, mas infelizmente muitas delas fecham suas portas aos viciados em tóxicos, alegando que os toxicômanos são casos de polícia. Enquanto isso, os lares estão sendo derrubados pelos vícios. A indiferença de alguns adeptos da doutrina consoladora é entrave ao consolo e à orientação, não só aos jovens doentes como aos seus pais. Continuei observando aquele corpo com as veias quase todas necrosadas pelas picadas. Imaginei Fábio ainda criança, sendo cuidado com todo carinho e amor, resguardado pelos pais em seu lar e na adolescência, as más companhias, os barzinhos onde a droga corre solta. Em alguns desses barzinhos o espelho é disputado a tapa. Os proprietários os colocam para que os usuários da cocaína se droguem. E ainda existem alguns políticos que fazem apologia das drogas. Fábio era um suicida que ali se debatia contra a morte, um morto-vivo, sem oportunidades, sem sonhos, sem esperança. Não estudava, vivia sujo, com cabelos longos despenteados, brincos, enfim, uma figura estranha. E agora, diante do desencarne, sofria a segunda morte, pois, ao querer livrar-se da vida física, encontrara a realidade que só o Espiritismo prega. A vida além da vida, que não termina com a chamada morte. Fábio chorava baixinho, tentando desvencilhar-se do corpo físico, todo quebrado, mesmo desencarnado, via-se colocado aquela matéria. Abrindo um parênteses aqui, o livro aqui parece meio preconceituoso umas coisas aqui, né? Mas beleza, né? Então por isso não leve tudo ao pé da letra e vamos nos ater aos ensinamentos aqui. Mas eu vejo umas coisas aqui que é tabus ainda, né? no espiritismo. Mas por ser um livro escrito através do médium por espíritos, deveriam ser ensinamentos mais evoluídos e abertos, né? Sem preconceitos. Aqui, pelo que eu vejo aqui, tem alguns preconceitos. No entanto, né? Pode ser que eu entendi errado, né? Caso aí falando do brinco e tal, o que tem? Eu não uso brinco, né? Mas o que tem a pessoa aqui? Tem a pessoa usar brinco. O brinco vai fazer o quê? Enfim, se a pessoa usa droga, tudo bem. A droga faz mal, né? Tanto a pessoa quanto a família e a sociedade. Mas o brinco, que tem o brinco. Enfim, continuando aqui. Pamela, você está vendo o que eu estou vendo? Sim, Luiz. Fábio não consegue libertar-se do drama que viveu na hora em que se atirou do quarto andar. Podemos ajudar Henrico? Perguntei. Aliás, podemos ajudar Henrico? Perguntei. Podem, não recordando a fracassada vida de Fábio. O que se torna preciso é orarmos para que ele possa desprender-se dos laços que o retêm junto ao seu corpo material. Chegamos pertinho de Fábio e começamos a orar. Ele foi como que adormecendo, mas logo os comentários sobre a causa do seu desencarne o acordaram. Andei por entre os amigos encarnados da família, pedindo que orassem, mas ninguém me ouvia. Os pais, coitados, estavam tão perturbados que nem conseguiam orar. Os comentários eram terríveis. Sabe que Fábio batia no pai e na mãe, chegando a levá-los até hospitais com braços e cabeças quebradas pelas pancadas que sofriam? Enquanto falavam mal de Fábio, seus pais diziam: coitado do nosso filho, foram os amigos que o levaram ao vício. Era um bom menino. Quando não estava drogado, era um anjo que a cocaína transformava em demônio. Vendo que ninguém orava, juntamos-nos os quatro, Henrico, Pamela, Plácido e eu. Com alegria, vimos que Fábio estava conseguindo afastar-se um pouquinho do corpo físico. Mas se o homem soubesse mais sobre o suicídio, lutaria para não o praticar. É terrível o estado da casa mental daquele que põe fim à própria vida. O físico era ali velado com flores e velas, e a apenas alguns centímetros separando os dois planos. Desenrolava-se o desespero de um suicida. Enquanto isso, os encarnados permaneciam indiferentes, uns por ignorarem a chama
o drama dos suicidas, outro pensando por que orar por quem não quis viver mais. Estava se aproximando o enterro de Fábio lutava para sair da cadeia da agonia. Nós tentávamos ajudá-lo, mas confesso que não conseguimos. Foi quando um espírito muito iluminado se fez presente. Orou a prece de Cáritas, ficando nos nossos ouvidos a frase: dai a luz àquele que procura a verdade. O espírito foi orando e nós o acompanhamos. De repente ouvimos um grito estridente. Confesso que por nos encontrarmos em prece concentrados, assustamo-nos. O grito era de Fábio, que apesar de haver conseguido se desprender do corpo físico, relutava em se levantar. Só lhe vinha à mente a cena fatal. Segurou a cabeça com as mãos e quis sair correndo. Procuramos os laços que ligam o perispírito do corpo físico. Eles se encontravam esgarçados, triturados pela violência do suicídio. A família gritava, era o momento de fechar o caixão. O espírito de Fábio, completamente enlouquecido, buscava uma explicação para tudo o que lhe estava acontecendo. Ele vai ficar penando nos cemitérios, Henrico? Não, Luiz, os socorristas estão tentando prestar-lhe auxílio. Procurei os socorristas e confesso que não os vi. Perguntei a Pamela onde eles estão, orando para que Fábio deseje ser socorrido. Permanecemos em prece, mesmo quando o corpo de carne já descia à sepultura, nada mais a fazer, Henrico despediu-se. Olhamos para trás, procurando aquele espírito que só deu preocupação aos pais, roubando-lhes os seus melhores anos de vida, tomando o lar que o recebeu com amor em uma casa de sustos, lágrimas e tristezas. Fábio, sem piedade, não poupara seus pais, transformando as suas vidas no inferno. Agora se encontrava debatendo-se na agonia dos remorsos. Não sabendo o que fazer, que rumo tomar, tomo a dizer: a terra só vai melhorar no dia em que forem ensinadas nas escolas as verdades espirituais. Só assim o jovem se conscientizará de que ele não veio à Terra para brincar com os sentimentos dos pais, mas para crescer intelectual e moralmente, para aprender que sem evolução não existe amanhã. Aproveitamos para perguntar: quando serão construídas as escolas espíritas? Dali voltamos para as nossas colônias, onde recebemos muitas orientações sobre o que havia sido visto no plano físico. Passado algum tempo, fomos chamados de volta ao trabalho. Henrico levou-nos à casa de Fábio e, com alegria, vimos os pais mais recuperados. A preocupação havia cessado com o seu desencarne. Aquela família que antes nem acreditava nos espíritos agora vivia em busca de notícias. A mãe de Fábio lia uma mensagem onde ele dizia estar muito feliz, que fora socorrido e já se encontrava trabalhando. A carta era longa, o que fez os pais felizes. Mas Henrico, só se passaram 15 dias e o Fábio, que me pareceu tão perturbado no dia do seu desencarne, já está tão bem? Luiz, é um sério problema que não sabemos como abordar. Os pais de Fábio nada conhecem do espiritismo e encontraram esse médium que diz que a mensagem é do filho. Os pais sonharam com uma vida digna para ele. Entretanto, Fábio nada quis fazer de bom enquanto esteve no plano físico. Hoje, quando os pais recebem uma carta dele dizendo estar estudando e trabalhando, é uma glória. Como pode o filho antes preguiçoso que nada queria com os estudos nem com o trabalho, agora que desencarnou já parece ser outro homem bom, respeitável e trabalhador? Henrico, está certo o médium fazer isso? Não somos nós, Luiz, que vamos condenar alguém. Isso acontece com aqueles que nada sabem dos espíritos e encontram médios vaidosos que são adorados por essas famílias sofridas. Como desmascarar esses falsos profetas? Luiz Sérgio, temos trabalho demais e não seremos nós que iremos desmenti-los. Nada como o tempo, porque ninguém engana indefinidamente. Mas coitada da doutrina espírita. Para os incrédulos, quando essa carta for mostrada, quem irá receber os açoites será o espiritismo. Qualquer um, por mais anti-espírita que seja, sabe que ninguém muda em 15 dias.
A morte não transforma a personalidade do homem, ela apenas o coloca nu diante da sua consciência. Henrico, mas os pais de Fábio estão tão contentes que nem condenam a atitude do médium. A atitude do médium é a de um charlatão, Luiz, porque está brincando com os sentimentos de quem está sofrendo. E depois, essas cartas são antidoutrinárias, porque a doutrina ensina a moral e a responsabilidade de cada um. Se o Fábio, quando encarnado, só causou dores e sofrimentos, e ainda mais se suicidando, como pode com 15 dias estar em paz? Quem ficar a par disso pode dizer então, vou aproveitar a vida, fazer de tudo, não lutar para ser digno, posso suicidar-me, que serei socorrido, levado para um hospital e de lá mandarei mensagens, o que é uma tremenda mentira. O espírito, por mais que tenha tido uma vida honrada no plano físico, com 15 dias de desencarne, ele ainda está perturbado. Imagine um jovem que nada fez de bom e ainda se suicidou. Poucos espíritos com 15 dias, um mês de desencarne já se encontram aptos a mandar mensagens. Francisco Cândido Xavier iniciou esse trabalho de mensagens com toda a proteção de Emmanuel. Agora, um médium iniciante sem equilíbrio, sem disciplina, desejar iniciar sua mediunidade já adentrando um dos mais difíceis trabalhos mediúnicos é pretensão demais. Esse médium necessita urgentemente buscar uma casa séria e trabalhar junto aos médiuns equilibrados que irão analisar os seus escritos antes que eles saiam às ruas. O médium iniciante não deve ter pressa de passar rapidamente pelos grupos de estudos para ser encaminhado aos grupos mediúnicos, com o intento de receber mensagens dos espíritos, principalmente dos recém-desencarnados. O médium que corre ligeiro para pescar pode pegar peixe podre. Tudo tem seu tempo e os grupos de estudos são destinados a preparar os médiuns para uma nova etapa de trabalho junto aos espíritos e aos encarnados. O médium que deseja uma mediunidade gloriosa tem de iniciar a construção do reino de Deus no coração. Com as pedras do dar sem receber, não adianta dizer-se espírita e fugir dos estudos, fugir dos trabalhos da caridade, fugir da autoevangelização, fugir das inúmeras oportunidades que a doutrina lhe oferece. Esses fatos desagradáveis só acontecem com os médiuns orgulhosos que nada sabem da doutrina. Os médiuns verdadeiros estão ocupados com seus afazeres e não têm tempo de sair por aí levando mensagens de recém-desencarnados. A doutrina espírita chegou para elucidar e não para fermentar a vaidade do homem. Sentimos-nos muito tristes ao constatar os inúmeros mentiras em relação às mensagens de recém-desencarnados. Há dias, Henrico, fomos chamados por uma família que desejava agradecer-nos por termos socorrido seus 2 filhos. Na verdade, fomos chamados lá comparecemos, mas nada pudemos fazer. O médium que dizia nos receber não tinha condição de fazê-lo. E quanto aos primeiros socorros, não fomos nós que os prestamos. Para isso existem equipes capacitadas. Todas as vezes que pudemos socorrer alguém, tínhamos ao nosso lado um espírito preparado para esse trabalho. Nem todos os jovens que desencarnam são assistidos por nós. Confessamos que não temos esse poder. São inúmeros os jovens que desencarnam todos os dias. Hoje eles estão desencarnados mais que os velhos desencarnando. Muitos julgam que, por trabalharmos com os jovens, socorremos todos os que desencarnaram ou desencarnam. Gostaríamos que assim fosse, mas a vida espiritual obedece a uma programação divina. Existem muitos espíritos que também trabalham com os jovens em equipes que só cuidam do desencarne. O que aconselhamos aos médiuns é buscarem os estudos, só ele modela a mediunidade. Sem estudo, a mediunidade é um barco sem vela. Nada mais triste do que um médium dizendo que vê, mas não vê. Que psicografa, mas não psicografa. Que ouve, mas não ouve. O médium existe, Luiz, para ser intermediário dos espíritos, emprestar-lhes as suas cordas vocais, as suas mãos, e não para brincar com eles.
Quem tem coragem de dizer a uma família que seu filho está escrevendo mensagem com 1 mês ou 15 dias depois de uma morte trágica não é um trabalhador do Senhor. Henrico, você tem razão. Não existe mentira piedosa, existem verdades para serem ditas e estas têm o tempo certo para serem reveladas. Todos aqueles que dão trabalho na casa espírita são os que não estudam e não servem ao centro. Eles estão sempre reclamando de alguém ou da própria casa, e o pior é que quando eles agem mal é a casa que recebe os açoites. Quando os médios liam nem um jornal. Eram os bonitos, os ricos, os poderosos. Passamos a observar Cristina, que mais parecia irmã de Henrique e Pablo. Corpo queimado pelo sol e modelado pelas boas academias de ginástica. O que será que essa gente pensa da morte, Henrico? Muitos são tão orgulhosos que julgam que só os pobres desencarnam. A casa, um palacete para cada um dos filhos, uma suíte. Henrico, deram tudo a Pablo e a Henrique, mas se esqueceram da religiosidade e o homem precisa de Deus para bem viver no plano físico. E oramos naquela bela mansão. Depois Henrico e Pamela convidaram-nos para voltar à estação do adeus e assim logo lá estávamos. O corpo dos garotos já tinham sido separados, mas ao lado da capela espiritual os dois choravam muito. Inconformados com a morte, Pablo buscava o corpo físico, como que desejando voltar a ele. No entanto, o corpo cultuado nas academias ali não passava de um amontoado de carne, triturado pelo impacto do acidente. Eu não quero morrer, sou tão jovem, ajuda-me, meu Deus, suplicava Henrique. Pablo gritava pela mãe e pelo pai, papai, você tem tanto dinheiro, não me deixe morrer. Aqueles dois jovens que julgavam que nada pudesse lhes acontecer porque eram ricos, como se encontravam desesperados. Poucos momentos depois, a mãe, a irmã, enfim, todos foram chegando. Mas os dois espíritos, mesmo desligados do corpo físico, tinham nas suas casas mentais a aflição de agora terem de enfrentar a dura realidade do mundo espiritual. Mundo que os gananciosos e os pobres de amor relutam em nele viver ou ensinar aos filhos a descobri-lo. É mais fácil ensinar o caminho do materialismo do que o caminho da perfeição. Henrique, com 22 anos, e Pablo, com 20, ali deitados, nada estavam compreendendo, e o pior é que eles nem imaginavam como tinham ido contra os planos de Deus. A capela era uma sala de visitas, onde os pais estavam recebendo os amigos para a dolorida despedida. Perguntaram à mãe dos meninos: vamos chamar um padre? Não quero ninguém, sou comunista, não acredito em nada e nem em Deus. Eu vou encerrar essa parte aqui. Continuo na parte 22. Até a próxima.